Olá a todos e bem-vindos ao canal Cristo Crescente. Se ainda não fizeram, por favor, inscrevam-se ao canal Cristo Crescente e ativem as notificações para não perderem nenhuma mensagem de fé, poder e inspiração que transformará a sua vida. No meio das incertezas e desafios da vida, todos buscamos algo que dê sentido, um propósito maior e uma paz que nos acalme mesmo nas tempestades mais ferozes. Nesta busca incessante, muitos caminhos se apresentam, mas há um que brilha com uma intensidade única: a fé em Deus. Esta fé, impulsionada pelo Espírito Santo, não só transforma nossa essência, mas também revoluciona a nossa percepção do mundo e a nossa maneira de enfrentar as adversidades. A fé em Deus é como um farol que ilumina os momentos mais escuros, trazendo clareza em tempos de confusão, esperança em momentos de desespero e poder e fortaleza quando nos sentimos débeis. A Bíblia, em Hebreus 11, descreve a fé como a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. Esta definição não se limita a crer no invisível. É uma convicção profunda de que Deus está operando, mesmo quando os nossos olhos não podem ver. Jesus nos desafiou a crer sem limites, declarando em Marcos 9, tudo é possível para aquele que crê. Viver com esta verdade no coração é libertador. É crer que não há montanha demasiado alta, nem vale demasiado profundo, que a nossa fé em Deus, fortalecida pelo Espírito Santo, não possa superar. A fé em Deus é mais que um aspecto da nossa espiritualidade. É a base sobre a qual construímos as nossas vidas. Ela molda a nossa visão, as nossas ações e a nossa identidade. Começamos a ver o mundo não como um lugar cheio de obstáculos insuperáveis, mas como um cenário onde a graça e o poder de Deus se manifestam em cada desafio, transformando provas em testemunhos e dificuldades em valiosas lições. Quando permitimos que a fé em Deus guie os nossos passos, algo extraordinário sucede. Aquilo que antes nos causava ansiedade converte-se numa oportunidade para testemunhar a obra divina em ação. Relações que antes eram tumultuosas transformam-se em fontes de amor e graça. Inclusive, os nossos pensamentos mudam, substituindo a dúvida e o medo por esperança e confiança, impulsionados pelo Espírito Santo. Esta mudança não é apenas interna, reflete-se em todas as áreas das nossas vidas. Ao entregar as nossas preocupações e planos nas mãos de Deus, encontramos uma paz que desafia a compreensão humana. Esta paz não depende das circunstâncias externas, que podem mudar em qualquer momento, mas na certeza inquebrantável de que Deus está no controle e o seu amor por nós é eterno e incondicional. Com esta verdade firmemente enraizada nos nossos corações, a nossa maneira de reagir às adversidades muda drasticamente. Em lugar de pânico e desespero, encontramos serenidade e força sustentados pela nossa confiança num Deus que nunca nos abandona. Imaginem viver com a certeza de que cada desafio é uma oportunidade para crescer, de que cada obstáculo pode ser superado com a ajuda divina. Esta é a promessa da fé em Deus. Ela nos dá uma nova maneira de ver o mundo, transformando provas em testemunhos de superação e dificuldade em valiosas lições. A fé é mais do que uma crença. É uma força viva que nos impulsiona a viver plena e autenticamente. É o alicerce sobre o qual construímos nossas vidas, influenciando nossos pensamentos, sentimentos e ações. Quando confiamos em Deus, permitimos que Ele molde nosso destino, guiando-nos em direção a um propósito maior por meio do poder do seu Espírito Santo. Que sua fé em Deus seja a âncora que mantém sua alma firme durante as tempestades e a vela que o leva a novos horizontes cheios de propósito e significado. Comece a viver com essa confiança inabalável hoje mesmo e veja sua vida se transformar em uma expressão maravilhosa do amor e da fidelidade divinos. No vasto oceano da existência humana, a fé em Deus é como um farol que ilumina a escuridão, guiando-nos a uma conexão profunda e pessoal com o divino. Quando abraçamos essa fé, começamos a ver nossas vidas e os eventos ao nosso redor de uma perspectiva celestial. Enfrentar desafios se torna uma oportunidade de crescimento espiritual e maior confiança em Deus.
Em tempos de turbulência emocional, a fé oferece uma paz incomparável, descrita em Filipenses 4, como uma paz que excede todo o entendimento. Essa paz não depende de circunstâncias externas, que podem mudar a qualquer momento, mas da certeza inabalável de que Deus está no controle e seu amor por nós é eterno e incondicional. E com essa verdade firmemente enraizada em nossos corações, nossa resposta à adversidade muda drasticamente. Em vez de pânico e desespero, encontramos serenidade e força, sustentados pela nossa confiança em um Deus que nunca nos abandona. A fé também moda nossas escolhas e atitudes. Com Deus como nosso guia, redefinimos nossas prioridades e encontramos um novo propósito que dá sentido à nossa existência. Relacionamentos antes marcados por conflitos se transformam em fontes de amor e compaixão. A fé nos ensina a amar incondicionalmente, perdoar sinceramente e servir com humildade, refletindo o exemplo de Jesus. Isso não apenas melhora nossas conexões pessoais, mas também nos torna faróis de luz e do poder do Espírito Santo em um mundo frequentemente obscurecido pelo egoísmo e pela indiferença. Portanto, a fé é muito mais do que uma crença passiva. É uma força dinâmica que nos impulsiona em direção à transformação pessoal. Ao abrir nossos corações a Deus e permitir que seu Espírito Santo trabalhe em nós, embarcamos em uma jornada contínua de renovação e crescimento. Este caminho pode ser desafiador, exigindo entrega, coragem e uma profunda confiança de que o Deus que nos criou tem um plano extraordinário para nossas vidas, manifestado em seu poder. Considere sua fé não apenas como parte de sua vida, mas o centro de sua existência. Que ela seja a luz que guia seus passos, a força que o sustenta em momentos difíceis e a inspiração para amar e servir aos outros. Descubra como sua fé em Deus pode transformar tudo e prepare-se para se surpreender com a transformação que virá. A fé em ação não é apenas um ideal aspiracional, mas uma realidade tangível que deve permear todos os aspectos de nossas vidas. Viver de forma diferente por causa da nossa fé significa que cada decisão que tomamos, cada palavra que dizemos e cada ação que realizamos está profundamente enraizada em nosso relacionamento com Deus e nos princípios bíblicos que Ele nos deu para guiar nossas vidas. Essa manifestação externa de transformação interior começa com a compreensão de que somos chamados a ser luz na escuridão e sal na terra. Não estamos aqui para passar despercebidos, mas para fazer a diferença, para refletir o amor e o poder de Deus em um mundo que muitas vezes parece tê-lo esquecido. Isso significa que nossas ações diárias devem ser um testemunho de nossa fé, seja na maneira como tratamos os outros, na integridade com que realizamos nosso trabalho, ou na paciência e bondade que demonstramos mesmo em situações difíceis. Somos chamados a viver de uma maneira que honre a Deus e atraia outros a Ele. Viver de acordo com os princípios bíblicos em um mundo que frequentemente os contradiz não é uma tarefa fácil. Em uma sociedade que valoriza o sucesso a qualquer custo, o individualismo e a gratificação instantânea, seguir os caminhos de Deus pode parecer contraintuitivo ou até mesmo contraproducente. No entanto, é precisamente nesse contraste que nossa fé se torna mais evidente e poderosa. Ao escolher o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira, a generosidade em vez da ganância, estamos demonstrando que existe outra maneira de viver, uma que traz verdadeira paz, alegria e satisfação. O caminho da fé nos leva a enfrentar desafios e adversidades com coragem renovada, pelo poder do Espírito Santo. Fé em ação é confiar em Deus, mesmo quando o caminho à frente é incerto. Crer em suas promessas, apesar das circunstâncias. Isso significa persistir na oração, buscar sua orientação em cada decisão e encontrar paz na certeza de que Ele está no controle,
mesmo em meio à tempestade. Mas a fé não é apenas para nosso benefício pessoal. Nos chama a nos envolvermos ativamente com o mundo a nosso redor. Viver nossa fé é mais do que cultivar uma vida espiritual em isolamento. É ser uma força de mudança e amor em nossas comunidades. De pequenos atos de bondade a grandes gestos de generosidade, nossa fé nos impulsiona a fazer a diferença. Apoiar missões, participar de obras de caridade e ser uma luz onde quer que estejamos são expressões tangíveis dessa fé viva, cheia do poder do Espírito Santo. Viver de acordo com nossa fé nem sempre é o caminho mais fácil, mas é o mais gratificante. Quando baseamos nossas ações nos princípios bíblicos, transformamos nossas vidas e as vidas daqueles que nos cercam. Ao abraçar nosso chamado, vivemos com um propósito maior e espalhamos o amor de Deus em um mundo que anela esperança e luz. Portanto, aceite esse chamado com seriedade. Viva a tua fé com coragem e permita que Deus te use de maneiras extraordinárias para impactar vidas, pelo poder do seu Espírito Santo. A fé é uma força poderosa que nos capacita a superar os desafios mais difíceis da vida. Ao longo da Bíblia e nos testemunhos de hoje, vemos como a fé em Deus tem capacitado pessoas a atravessar situações aparentemente impossíveis. Tomemos, por exemplo, a história de Daniel, no Poço dos Leões. Daniel foi jogado em um fosso cheio de leões famintos por sua devoção inquebrantável a Deus. Sua fé não apenas o protegeu, mas também demonstrou o poder e a fidelidade de Deus de maneira impressionante. Esta história nos recorda que, inclusive quando enfrentamos os nossos próprios leões, sejam dificuldades, perseguições ou medos, a nossa fé pode sustentar-nos e levar-nos à vitória. Não importa quão grandes sejam os nossos desafios, a fé em Deus nos dá a força para enfrentá-los e superá-los. Pensemos na mulher que sofreu durante 12 anos com fluxo de sangue. Em seu desespero, tocou o manto de Jesus, crendo profundamente que seria curada. A sua fé foi recompensada e Jesus elogiou a sua confiança, dizendo: "A tua fé te sarou." Esta história é um recordatório poderoso de que, inclusive em meio ao sofrimento e ao desespero, a fé em Jesus tem o poder de trazer sanidade e restauração. Hoje em dia, as histórias de fé e superação são igualmente inspiradoras. Pessoas que venceram enfermidades graves ou que encontraram forças para reconstruir as suas vidas após perdas devastadoras, frequentemente atribuem a sua resiliência à fé em Deus. Estes testemunhos contemporâneos nos mostram que Deus segue operando no mundo, transformando vidas e fazendo possível o impossível pelo seu poder e Espírito Santo. Para fortalecer a nossa fé em tempos de prova, há práticas que podemos adotar. A oração constante nos mantém conectados com Deus, permitindo-nos expressar os nossos medos, dúvidas e necessidades, enquanto buscamos a sua guia e consolo no Espírito Santo. Meditar na palavra de Deus nos alimenta com verdades eternas que renovam a nossa mente e fortalecem o nosso espírito. Participar numa comunidade de fé oferece apoio, ânimo e uma perspectiva de esperança compartilhada por aqueles que também caminham pelo caminho da fé. Além disso, é essencial recordar e testemunhar como Deus atuou nas nossas vidas no passado. Cada vitória, cada resposta à oração e cada momento de consolo e direção divina são marcos que nos recordam a fidelidade de Deus. Estes recordatórios servem como âncoras para a nossa alma, sustentando-nos firmemente quando as tormentas da vida ameaçam derrubar-nos. Em resumo, a fé em Deus nos equipa para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Através da oração, meditação na palavra de Deus, apoio comunitário e recordação das fidelidades passadas de Deus, a nossa fé se fortalece, permitindo-nos superar obstáculos que antes pareciam insuperáveis. Que estas histórias de fé, tanto antigas como modernas, sirvam como fonte de inspiração e motivação para confiar em Deus com todo o coração, sabendo que Ele é mais que capaz de transformar as nossas batalhas em vitórias, pelo poder do Espírito Santo.
A fé em Deus tem um impacto que vai além da nossa transformação pessoal, se estende para fora, afetando nossas comunidades e, em última análise, o mundo inteiro. Em um mundo onde o sofrimento e a desesperança são comuns, somos chamados a ser exemplos vivos do poder transformador da fé, cheios do Espírito Santo. Seja através de pequenos atos de bondade ou grandes gestos de coragem, nossa fé em Deus pode iluminar inclusive os cantos mais obscuros. Permita que sua fé seja um farol de esperança e um testemunho do amor de Deus, inspirando a todos ao seu redor a crer no impossível. Jesus nos chama para ser a luz do mundo e o sal da terra, não apenas como uma metáfora de como devemos viver, mas como um mandato ativo para influir positivamente no mundo ao nosso redor, através do poder do Espírito Santo. Este chamado é um convite para trazer a transformação que experimentamos em nossos corações e vidas para o espaço mais amplo de nossa existência cotidiana. Ser luz significa irradiar a bondade, a verdade e a esperança de Deus nos lugares mais sombrios do mundo. Significa ser um farol de esperança para aqueles que estão perdidos, oferecendo direção e consolo através de nossas palavras e ações. Quando vivemos de uma maneira que reflete o amor de Deus, iluminamos o caminho para os demais, guiando-os para a verdade eterna e o amor que só se encontra em Cristo. De maneira similar, ser o sal da terra significa agregar valor, preservar o bem e trazer o sabor do reino de Deus às nossas esferas de influência. Na antiguidade, o sal era um conservante essencial e um realçador de sabor. De maneira similar, a nossa presença e ações no mundo devem buscar preservar o que é bom, combater a corrupção e melhorar a qualidade de vida das pessoas à nossa volta. Isso pode se manifestar de diversas formas, desde atos de bondade e serviço até a defesa da justiça e da paz em nosso entorno. O impacto da nossa fé na comunidade e no mundo reflete-se também na forma como respondemos às necessidades dos demais. Alimentar os famintos, vestir os necessitados e consolar os afligidos são maneiras de pôr a nossa fé em ação, aliviando o sofrimento físico e oferecendo esperança e restauração espiritual. Cada ato de amor e serviço é um reflexo do coração de Deus por sua criação e um poderoso testemunho do seu amor transformador. Além disso, ao viver a nossa fé em comunidade, mostramos a beleza e a diversidade do corpo de Cristo. A Igreja, como uma comunidade de crentes, desempenha um papel único ao mostrar ao mundo como a fé em Deus pode unir pessoas de diferentes raças, culturas e classes sociais. Ao trabalhar juntos para refletir o amor de Deus, podemos derrubar barreiras, construir pontes e criar um impacto duradouro na vida de quem nos rodeia. Em última instância, o impacto da nossa fé não se mede só pelas transformações pessoais que experimentamos, mas também pela maneira em que estas transformações nos levam a atuar. Estamos chamados a ser agentes de mudança, levando o amor, a esperança e a luz de Deus a todos os recantos da terra através da nossa fé ativa e da nossa participação na missão divina. Que esse chamado a ser a luz e o sal nos inspire a viver as nossas vidas de fé com valentia e amor, sabendo que cada palavra que dizemos e cada ação que realizamos tem o poder de impactar o mundo de maneiras que talvez nunca compreendamos completamente. Este é o poder transformador da fé em ação, uma fé que não só muda os nossos corações, mas também tem o poder de transformar o mundo à nossa volta. O crescimento e o aprofundamento da nossa fé é uma viagem que exige compromisso, persistência e, sobretudo, uma abertura genuína para Deus. Não é um caminho que se percorre da noite para a manhã, nem um processo isento de desafios. No entanto, é uma viagem transformadora que nos aproxima de Deus e nos muda de maneiras inimagináveis. Um dos aspectos mais fundamentais para aprofundar a nossa fé é a oração. A oração não é simplesmente recitar palavras ou pedir a Deus que realize os nossos desejos. É uma conversa contínua com o nosso Criador, onde partilhamos as nossas alegrias, tristezas, medos e esperanças.
Através da oração, desenvolvemos uma relação íntima com Deus, aprendendo a escutar a sua voz e a discernir a sua vontade para as nossas vidas. Persistir na oração, inclusive quando não sentimos a presença imediata de Deus, é crucial. A nossa fé se fortalece nesses momentos de silêncio, na espera ao buscar a Deus, apesar de tudo. O estudo da Bíblia é outra ferramenta vital para o crescimento da nossa fé. A palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de transformar corações e mentes. Ao submergir-nos nas Escrituras, não só adquirimos conhecimento sobre Deus e o seu plano para a humanidade, senão que também encontramos orientação, consolo e sabedoria para a nossa vida diária. A Bíblia é o mapa que Deus nos deu para navegar pela vida, cheio de histórias, lições e promessas que podem nutrir a nossa fé e guiar-nos na nossa viagem espiritual. A meditação é outro componente essencial para o nosso crescimento espiritual. Não se trata de esvaziar a mente, senão de enchê-la com a verdade de Deus. Meditar na palavra de Deus e no seu caráter nos permite internalizar as suas verdades, permitindo que elas modelem o nosso ser e guiem as nossas ações. A nossa fé cresce quando alimentamos com oração, estudo da Bíblia e meditação. Estes elementos não só nos aproximam de Deus, senão que também nos equipam para enfrentar os desafios da vida com uma força renovada e uma perspectiva divina. Que possamos abraçar esta viagem com determinação e alegria, confiando em que Deus está a trabalhar em nós e através de nós para realizar o seu propósito maior. A meditação nos convida a desacelerar, refletir e encontrar a paz na presença de Deus. Algo extremamente valioso num mundo que frequentemente nos empurra para o ruído e o caos. O jejum, ainda que menos praticado na vida cristã moderna, é uma disciplina poderosa para aprofundar a nossa fé. Jejuar não é só abster-se de comida, senão renunciar a algo temporariamente para focar-se plenamente em Deus e na oração. Esta prática nos ensina disciplina, ajuda a dirigir os nossos desejos para Deus e nos abre para receber direção e revelação divinas. A persistência e a paciência são qualidades indispensáveis na nossa viagem de fé. Crescer na fé é um processo, e como qualquer processo de crescimento, tem as suas temporadas de abundância e os seus desertos. Portanto, que este chamado a ser luz e sal nos inspire a viver as nossas vidas de fé com audácia e amor, sabendo que cada palavra que dizemos e cada ação que realizamos tem o poder de impactar o mundo de maneiras que talvez nunca compreendamos completamente. Este é o poder transformador da fé em ação, uma fé que não só muda os nossos corações, senão que também tem o poder de transformar o mundo à nossa volta. O crescimento e a profundidade da nossa fé exigem compromisso, persistência e uma abertura genuína para Deus. Não é um caminho que percorremos da noite para o dia, nem um processo livre de desafios. No entanto, é uma viagem transformadora que nos aproxima de Deus e nos muda de formas inimagináveis. Finalmente, recordemos que cada momento de oração, cada passagem da Escritura meditada, cada ato de jejum e cada demonstração de paciência e persistência são passos para uma fé mais profunda e vibrante. Ao comprometermos-nos com estas práticas, crescemos na nossa compreensão e relação com Deus e nos preparamos para viver uma vida que reflita verdadeiramente o seu amor e verdade ao mundo. Uma dessas poderosas promessas encontra-se em Filipenses 4, onde se nos assegura que Deus proverá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Esta promessa vai mais além da mera provisão material, abarcando as nossas necessidades emocionais, espirituais e físicas. Deus conhece cada um dos nossos desejos e necessidades, inclusive antes de que sejamos conscientes deles.
Ao confiar nesta promessa, podemos libertar-nos da ansiedade pelo futuro e descansar na certeza de que o nosso Pai Celestial cuida de nós. Isaías 41 nos oferece outra poderosa afirmação do constante apoio de Deus. Não temas, porque eu estou contigo. Não desmaies, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Neste versículo, Deus não só promete estar conosco, senão que também nos assegura que nos fortalecerá e ajudará em cada passo do caminho. Não importa os desafios ou adversidades que enfrentemos, a presença constante de Deus é uma fonte de força e consolo. Estas promessas divinas têm o poder de transformar o nosso enfoque na vida. Em lugar de ser dominados pelo medo ou pela preocupação, podemos eleger confiar na palavra de Deus, sabendo que Ele está no controle e que o seu plano para nós é perfeito. A fé nestas promessas nos permite viver com esperança e otimismo, inclusive em meio de circunstâncias difíceis. Mas confiar nas promessas de Deus requer mais que um mero reconhecimento, requer uma fé ativa e viva. Esta fé se manifesta através da oração, do estudo da Bíblia, da adoração e do serviço. À medida que aprofundamos a nossa relação com Deus e o conhecemos mais intimamente, a nossa confiança nas suas promessas se fortalece. Começamos a ver como Ele opera nas nossas vidas de maneiras muitas vezes inesperadas, mas sempre de acordo com a sua perfeita vontade. As promessas de Deus são como um farol de luz na escuridão, guiando-nos para a segurança e a paz. São um recordatório constante do seu amor incondicional e fidelidade. Ao confiar nestas promessas, não só encontramos o consolo e o apoio que necessitamos, senão que também estamos motivados a viver vidas que reflitam gratidão e amor ao nosso Pai Celestial. Em resumo, as promessas de Deus para aqueles que têm fé nele são um testemunho do seu amor e cuidado infinitos. Que possamos viver com a confiança de que estas promessas são verdadeiras, permitindo que a nossa fé nos guie em todos os aspectos das nossas vidas. Quando vivemos desta maneira, nos convertemos em exemplos vivos da bondade e da graça de Deus, inspirando outros a buscar e confiar nele também. Filipenses 4 e Isaías 41 são só dois exemplos de como Deus promete prover, proteger e estar presente na vida dos seus filhos. Ao aferrar-nos a estas promessas, a nossa fé se aprofunda e a nossa vida se transforma, permitindo-nos enfrentar cada dia com confiança e esperança, sabendo que estamos nas mãos do Criador do Universo, que tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Em este caminho de fé, temos visto como esta poderosa força é mais que uma simples crença. É o cimento sobre o qual podemos construir as nossas vidas, superar desafios e transformar a nossa existência de maneiras inimagináveis. A fé em Deus nos oferece uma nova perspectiva ante as adversidades, trazendo uma paz que excede todo entendimento e guiando-nos para um propósito divinamente orquestrado. Ao concluir o nosso caminho, é essencial reconhecer que a verdadeira fé exige reconhecimento e ação. É um chamado a confiar plenamente em Deus, permitindo que Ele dirija as nossas vidas em todos os aspectos, desde as decisões diárias até os momentos de maior incerteza. Esta fé ativa nos conecta com o amor infinito e as promessas de Deus, permitindo-nos experimentar a sua presença, provisão e proteção de maneiras profundamente pessoais e transformadoras. Portanto, convido a todos a dar esse passo de fé. Não importa onde estejas no teu caminho espiritual, quer seja ao princípio enfrentando dúvidas ou em meio de uma batalha aparentemente insuperável, o momento para aprofundar a tua fé é agora. Permita que esta fé não seja só uma crença no que Deus pode fazer, senão uma confiança plena de que Ele o fará. Deixa que esta fé molde os teus pensamentos, ações e reações em todas as situações da vida. Agora, vamos nos unir em oração. Pai Celestial, reconhecemos nossa necessidade de uma fé mais profunda e ativa. Pedimos que fortaleça nossa fé, guie nosso dia a dia e nos permita experimentar o poder transformador de confiar plenamente em Ti.
Ajude-nos a ver mais além de nossas circunstâncias atuais, a confiar em Tuas promessas e a viver vidas que refletem Teu amor, graça e verdade. Senhor, abra nossos corações para a fé que move montanhas, que transforma cada aspecto de nossas vidas. Ajude-nos a confiar em Ti em todas as áreas de nossa existência, desde as menores decisões até os maiores desafios. Queremos experimentar o câmbio radical que só pode vir de confiar em Ti. Bendize-nos com uma fé inquebrantável ante as provas, que se deleite na Tua presença e se aferre às Tuas promessas. Que essa fé seja a luz que guie nosso caminho, a força que sustém a nossa esperança e o cimento sobre o qual construamos nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.